O segredo das coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas, lanternas de mergulho. Sandálias intercambiáveis. Simuladores de corrida. E portas de fibra de vidro. A lanterna de mergulho é essencial para quem mergulha à noite, mas também pode ser usada para mergulhos durante o dia, por quem deseja explorar cavernas aquáticas e navios naufragados. Quanto mais fundo o mergulhador vai, mais a água absorve certas cores no espectro de luz. Quando ele usa luz artificial, ele consegue ver o mundo submarino em suas cores verdadeiras. A lanterna de mergulho é a prova d'água até 90 metros. Ela é mais brilhante que uma luz automotiva com 6 luzes externas de LED para uma iluminação artificial profusa e 3 luzes de LED internas para uma iluminação com foco direcionado. A lanterna de mergulho começa a ser criada como um desenho conceitual. O projetista mecânico faz o esboço com algumas características básicas e alguns formatos propostos. Depois, a empresa cria modelos em espuma. Mergulhadores testam esses modelos e dão sua opinião sobre o conforto de cada formato. Essa pesquisa de mercado resulta no design final, uma compacta lanterna de mergulho montada à mão com um botão de fácil uso e 3 indicadores LED no nível de carregamento da bateria. Os componentes da armação são feitos de grânulos de plástico duráveis, reforçados com fibra de vidro. Técnicos carregam os grânulos em uma máquina de injeção de moldagem. A máquina os derrete e dispara o plástico fundido no molde certo do componente que estão fazendo. A máquina resfria o plástico e o transforma em estado sólido. Ela ejeta a nova peça fabricada. Esse é o refletor. Ele combina a luz dos 6 LEDs exteriores em um único feixe. Ele é revestido de alumínio para aumentar a quantidade de luz que reflete. Uma impressora 3D produz protótipos para todas as peças antes de serem fabricadas. Guiada por um computador, a impressora dispara plástico para construir a peça em 3 dimensões de baixo para cima. Assim que o protótipo é aprovado, eles fazem o molde para a produção em massa. Essa parte é o tubo de luz. Ela tem tampas ovais para os 3 indicadores de LED do nível de bateria e é a prova d'água. Assim que todas as peças são moldadas, a montagem pode ser iniciada. Eles inserem o tubo de luz na parte principal do invólucro. Em seguida, eles instalam o botão que liga e desliga a luz. Ele também é usado para alternar a iluminação em foco com a iluminação profusa. Eles não precisam perfurar o invólucro para conectar o interruptor. Ele desliza sobre um ímã no exterior do invólucro. O campo magnético se comunica através do invólucro com os sensores internos. Depois, eles encaixam a placa de circuito. Em seguida, a bateria de lítio recarregável. Eles encaixam o conector na placa de circuito. Esta tampa mantém as partes internas alinhadas. Um anel de silicone cria uma vedação entre o invólucro e a parte da luz. Eles encaixam o refletor sobre as 9 luzes de LED que estão ligadas a uma placa de circuito. A placa de circuito é de metal, de forma que absorve o calor gerado pelas lâmpadas de LED. Este bízil de alumínio faz a conexão com a placa de circuito, transferindo o calor de dentro do invólucro para a água. Eles fazem o primeiro teste de qualidade na água. A lanterna de mergulho está ligada. É preciso verificar se ela vai funcionar por 65 minutos com carga total. No segundo teste de qualidade, eles submergem a lanterna de mergulho em um tanque pressurizado. O tanque simula a pressão a que a lanterna estaria sujeita numa profundidade de 91 metros. É mais do que o dobro de profundidade de um típico mergulho recreativo. Se não ocorrer nenhum vazamento, ela passa no teste.
Eles recarregam a bateria completamente. O processo dura 2 horas e meia. Com a carga completa, os 3 indicadores acendem a luz verde. À medida que a bateria vai descarregando, os indicadores vão mudando de verde para laranja e de laranja para vermelho. No final, o vermelho começa a piscar. Desta forma, os mergulhadores nunca ficam sem saber o quanto de bateria ainda resta na lanterna. Sandálias intercambiáveis vêm com várias fitas que podem ser usadas para customizar o look delas. As combinações são infinitas. É possível experimentar vários estilos diferentes com um pequeno orçamento. Com um calçado intercambiável, você muda de visual sem trocar os sapatos. Com uma variedade de tiras de tecido e de couro para escolher, um par de sandálias pode ficar diferente cada vez que for usado. Para fazer um par de sandálias intercambiáveis, é necessário um pedaço de madeira como cerejeira, nogueira ou carvalho. Um funcionário corta a madeira num tamanho menor para trabalhar. Em seguida, roteadores controlados por computadores esculpem o formato dos saltos da sandália, fazendo 2 saltos a partir de um único bloco. O roteador esculpe a parte do calcanhar e talha uma estrutura que dê suporte ao arco do pé. Em seguida, ele raspa as laterais dos saltos, de modo que o grão da madeira fique visível. Então, uma técnica assume o trabalho tirando o excesso de madeira com uma serra. Ela arredonda a parte de trás da sandália e refina mais a estrutura. Ela agora tem um par de saltos. Outra técnica da equipe passa cola de borracha sobre as solas. As solas são feitas de borracha natural e sintética. Ela também passa cola nos saltos. Ela pressiona os saltos nas solas. A cola demora 40 minutos para secar. Uma imitação de couro é usada para fazer uma palmilha confortável para o calçado. Este material é semelhante ao usado para fazer chinelos. A técnica transfere a palmilha para um equipamento de silkscreen. Ela coloca um stencil com o logotipo da empresa. Ela aplica tinta acrílica, passa a tinta através do stencil para transferir a imagem para as palmilhas. Um técnico passa fortes cordões de nylon através de buracos na palmilha para criar os anéis para as tiras intercambiáveis. Ele coloca rebites na palmilha para segurar os anéis em seus lugares. Depois ele coloca uma segunda camada de rebites nas saliências. Usando uma prensa especial, ele aperta os rebites para que fiquem presos às palmilhas. Os anéis agora estão bem presos e devem aguentar as frequentes amarrações. Agora, outra técnica cola as palmilhas nas solas e saltos. Em seguida, ela cola um reforço de borracha embaixo do salto. O reforço facilita o caminhar e torna a sandália mais durável. Um operário agora lixa as laterais da sandália, juntando todas as camadas. Ele aperta as laterais contra uma pedra abrasiva para dar à superfície uma aparência brilhante. Depois ele passa uma seladora à base de óleo nos saltos de madeira. Isso protege a madeira contra a umidade e deixa mais à vista o grão da madeira.
É hora de testar os laços. Ela passa as fitas pelos anéis. Eles estão firmes. Com tantas tiras coloridas para escolher, estas sandálias intercambiáveis são várias sandálias em uma só. Simuladores de corrida ajudam os pilotos a treinarem fora das pistas. Eles oferecem recursos visuais e sensações realistas, colisões, sacolejos e viradas bruscas. Qualquer movimento que o motorista sentiria se estivesse dirigindo um carro de corrida. Este simulador de carro de corrida pode ser programado para produzir uma gama de cenários e condições meteorológicas. Ele pode imitar qualquer carro em qualquer pista. Primeiro, um laser guiado por computador corta muitas peças do simulador a partir de uma folha de aço. Depois que os técnicos lixam as partes ásperas, uma máquina lê o formato final com um laser, para garantir que as peças estejam de acordo com as especificações. Quando uma peça necessita de alguma dobra, ela é feita em uma prensa. Este é um dos suportes laterais para o assento do motorista. A estrutura principal do simulador é feita principalmente com tubos de aço. Eles vêm nos tamanhos necessários. Em seguida, brocas guiadas por um computador fazem buracos que mais tarde serão usados para a fixação dos componentes do simulador. Assim que os tubos de aço ficam prontos, um soldador os coloca em um gabarito para alinhá-los corretamente para a montagem. As partes tubulares da estrutura são soldadas juntas. Então, o técnico adiciona ao simulador folhas de aço e pinta a estrutura com uma tinta industrial. Agora eles montam o alto-falante e o amplificador para o sistema de vibração. Controladores de movimento que movem o volante e o assento do motorista são adicionados. Eles instalam o bloco de distribuição de energia e um subcontrolador para cada um dos acionadores. Eles instalam os cabos necessários para os componentes do simulador e os plugam em um hub USB. Depois, eles instalam o computador e o conectam ao hub USB também. Eles cobrem a parte de cima da estrutura com um painel de alumínio texturizado. Prendem a parte de baixo dos acionadores à estrutura e os ligam aos subcontroladores na parte interna. Em seguida, eles montam o banco do motorista e prendem a parte de cima dos acionadores na parte de trás do banco. Um técnico instala o cinto de segurança juntamente com um mecanismo de mola que puxa o cinto de volta quando se pisa no freio. Eles fecham as laterais da estrutura principal com painéis de alumínio. Em seguida, montam os 3 pedais do simulador: acelerador, freio e embreagem. E montam o mecanismo de embreagem. O conjunto de pedais é montado abaixo da estrutura do volante. Eles montam o painel na parte superior da estrutura. Ele é feito de fibra de carbono e contém os controles do computador e do áudio. Eles encaixam o quadro de direção na estrutura principal. Em seguida, montam o volante. No interior de sua base tem uma placa de circuito que controla os botões no volante e a mudança de marchas. As alavancas para a troca de marchas são chamadas de pedal shift. Eles montam o pedal shift na base. Depois o viram para colocar o volante. Em seguida, técnicos montam o quadro dos monitores. Ele abriga 3 monitores de simulação e 3 alto-falantes dianteiros. Depois, montam o resto do simulador e conectam os monitores e os alto-falantes ao computador. Finalmente, o volante é montado no painel.
Ele sai com facilidade, permitindo que o motorista mude facilmente o modelo do volante. O simulador passa vários dias sendo testado antes de ser entregue. Parques de diversão também compram estes simuladores para oferecer aos visitantes a experiência de pilotar um carro de corrida. Vários simuladores podem ser conectados uns aos outros para que os visitantes possam competir uns contra os outros numa autêntica réplica virtual das mais famosas pistas do mundo. As portas de fibra de vidro chegaram ao mercado nos anos 80. Elas ofereciam um bom isolamento e não deformavam com a umidade como as portas de madeira. No entanto, faltavam a beleza e a textura da madeira real. Isso agora está mudando com uma tecnologia que pode deixar a aparência das portas de fibra de vidro muito mais atraente. Portas de fibra de vidro enganam os olhos e confundem os visitantes. Mesmo de perto, elas parecem ser de madeira. Isso é possível com a ajuda da tecnologia. Uma porta de fibra de vidro que imita madeira começa com uma porta de madeira real. Um cortador computadorizado esculpe vários painéis. Um técnico lixa as marcas deixadas pelo cortador. Ele raspa suavemente a madeira com uma escova de arame para deixar à vista o grão da madeira. Em cima de uma bancada especial, ele junta os painéis da porta. Outro membro da equipe escaneia a porta de madeira com um laser para confirmar a precisão de suas dimensões. Depois dessa confirmação, eles já podem usar esta porta de madeira para fazer uma de fibra de vidro. Em seguida, um técnico despeja uma mistura de silicone na madeira e deixa descansar durante a noite. Esta etapa do processo é demonstrada aqui apenas em um pedaço da porta. O silicone pega todo o formato da porta de madeira, criando uma cópia exata da porta. Em seguida, um técnico injeta uma mistura de silicone diferente no estreito vão entre a cópia de silicone recentemente criada e uma folha de aço. A segunda cópia da porta de silicone é mais fina, permitindo uma melhor transferência de calor durante a próxima etapa. Eles colocam a cópia da porta ainda sobre a folha de aço em uma câmara de deposição química. A solução química aquece o aço e o silicone e o vapor cria uma capa de níquel. A capa de níquel tem todos os detalhes da porta de madeira original. Um técnico acerta as bordas e coloca uma proteção de fibra de vidro em cima da capa de níquel. Técnicos descem a capa de níquel para dentro de um molde base. Eles removem a proteção e já podem usar a capa de níquel para moldar as portas folheadas de fibra de vidro. Existem muitos moldes de níquel e uma variedade de moldes de porta nesta fábrica. O material de fibra de vidro agora vai sendo desenrolado no setor de corte. Um técnico o corta em tiras uniformes. Nesta etapa, a fibra de vidro tem a consistência de uma massa. Ele coloca uma pilha de tiras de fibra de vidro no molde de níquel e desce uma prensa quente. A prensa espreme e derrete a fibra de vidro. Ela entra nas fendas do molde. A fibra de vidro se torna sólida rapidamente. Um técnico a remove da prensa e lixa as bordas irregulares. Outro membro da equipe confirma se a largura e a espessura do painel estão corretas. Eles passam stain nos painéis de fibra de vidro para que os grãos de madeira transferidos fiquem à vista. Isto é um teste. Se o grão ficar bom, significa que não há defeitos na porta de níquel que serve como molde. É hora de montar a porta de fibra de vidro. Rolos aplicam cola ao quadro externo. A equipe constrói um quadro em volta da folha da porta de fibra de vidro. Eles colocam um protetor de plástico na parte de cima e de baixo da porta. Colocam a segunda folha de fibra de vidro por cima. Então passam a porta em rolos que a apertam. Isso ativa a cola para uma montagem resistente. A cola demora 24 horas para secar. Em seguida, eles colocam as portas ocas em uma prensa isolante. A prensa se fecha, mantendo as portas bem fixas no lugar. Um técnico enche os buracos da porta com espuma isolante de poliuretano.
Quando a espuma começa a transbordar pelos furos de ventilação, o técnico sabe que as portas estão cheias. Então, ele tampa o buraco de enchimento. E passa o dedo ao longo das portas para retirar o excesso de espuma. Eficientes em termos de energia e estáveis, as portas de fibra de vidro são uma boa alternativa à madeira. Com grãos de madeira atraentes, elas são imitações convincentes. Versão brasileira Audiocorp.